Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Celina aqui do canal Seara Holística e hoje eu venho trazendo para vocês uma leitura da previsão para o primeiro trimestre do nosso país aqui, o Brasil. Então vamos ver quais são as tendências que a gente vai estar visualizando aí já no primeiro trimestre de 2021. Vamos ver o que o tarô traz de vibrações aí em todas as casas. A gente vai estar trabalhando com a mandala, né, astrológica, né, em todas as casas aqui, de acordo com as casas astrológicas. Brasil, enquanto país, né? Vamos ver aí quais são as tendências para o primeiro trimestre do ano de 2021. Vamos lá, previsões Brasil, primeiro trimestre de 2021. Brasil, primeiro trimestre de 2021. O que tá aí, o que reserva para o país? A gente está passando por muitas situações. Então vamos ver o que o tarô ele traz aí como tendências, tá, gente? Vamos ver as energias nesses vários setores que o Brasil vai estar passando aí durante o primeiro trimestre do ano de 2021. Brasil, primeiro trimestre de 2021. Brasil, primeiro trimestre de 2021. Então vamos lá. A gente já abre o jogo com a carta do Diabo. Casa 2, o Sol. Casa 3, o Imperador. Casa 4, o Julgamento. Casa 5, o Eremita. Casa 6, o Mago. Casa 7, a Imperatriz. Casa 8, o Mundo. Casa 9, a Justiça. Casa 10, o Eremita, o Sacerdote. Casa 11, a Temperança. Casa 12, a Estrela. E como vibração geral, a Torre. Vamos lá, combinações. Um rei de copas, um cavaleiro de paus, um as de espadas, um 9 de copas, 5 de copas, 8 de ouros, 10 de espadas, 2 de ouros, 5 de espadas, a rainha de ouros, 6 de espadas, finalizando com 10 de ouros. Bom, vamos ver aí o que está prometendo de tendências aí para o primeiro trimestre de 2021 do Brasil. A gente já abre aqui o jogo, né? A casa 1, ela fala muito do eu, né? O nosso eu. Então, o Brasil enquanto nação, como que as pessoas vão estar, né? Então, enquanto a roupagem que os brasileiros vão estar aí durante o primeiro trimestre de 2021, e ela veio com a carta do Diabo, que é uma carta que quando a gente está falando de eu, do nosso eu aí com a carta do Diabo, a gente tem uma vibração, que é uma vibração de muita ansiedade, de muito descontrole, de muita ausência de equilíbrio. Porque ele vem aqui acompanhado com o rei de copas. Então a gente pode considerar que o Brasil em si, logicamente, a nação inteira, o povo que vive aqui, vai estar um pouco numa mistura de ansiedade, de preocupação, vai continuar com essa vibração aí de não saber ao certo o que fazer, sabe? Então o diabo é aquela coisa indefinida, é aquela coisa que eu quero controlar as coisas que talvez eu não tenha o controle, indefinições, sabe? Então é como não tem nada certo, a gente prefere se apegar no desespero, prefere se apegar nas, vamos dizer assim, nas piores tendências que se tem, a gente se fixa muito no negativo, e isso não é positivo, vamos dizer assim, né? Então a gente tem aí excesso, o cometimento de excessos, o cometimento de abusos. Então as pessoas, infelizmente, aqui a condição emocional muito forte, de forma muito ainda desequilibrada, tá? Então é uma carta aí que fala do descontrole. Então vamos lá, eu não sei o que vai acontecer, então eu vou me afogar em algum tipo de vício, eu vou me afogar em algum tipo de abuso, eu vou gastar, eu vou, enfim, sabe, fugas que a gente pode estar tendo para poder estar trabalhando o nosso emocional. É isso que ainda no primeiro trimestre, logicamente, de 2021, a maioria de nós, o povo, né, vai estar vibrando, né, na energia do descontrole, na energia de talvez, na tentativa de trabalhar esse emocional, na tentativa de tentar descobrir algo, tentar controlar algo, vai ter aí o cometimento de abusos, e aí
vai acabar caindo aí pro lado dos vícios até mesmo, tá, gente? Então tem que cuidar da parte emocional, tem que cuidar aí dessa questão emocional que a gente sabe que não tá sendo fácil, mas não é caindo pro vício, caindo, sabe? Não são essas fugas que vai estar trazendo pra gente a serenidade, a paz e o equilíbrio que a gente tá buscando, tá? Casa 2, parte financeira. Embora o Brasil esteja em uma condição tá gastando o que não pode, né? Tá assumindo dívidas aí que não pode. A área financeira do Brasil promete que vai ser mais dinâmica. Então pode haver aí mais fluidez de capitais, tá, gente? A gente tem aí, são cartas rápidas, são cartas de movimentos rápidos. Então, vamos dizer assim, a parte financeira, a parte econômica, ela tende a ter uma diretriz um pouco mais definida, um pouco mais de clareza em relação aos caminhos a serem traçados. Mas aqui tem aí uma certa tendência ao cometimento de um certo, de tomar atitudes um pouco impulsivas, vamos dizer assim, mas agora com um pouco mais de clareza quais são os propósitos desses gastos, quais são as razões pelas quais alguns gastos devem ser efetuados. Então, promete que seja um ano que não vai ter aí uma escassez, promete ser um ano que vai ter uma dinâmica de capitais, uma dinâmica aí de movimento financeiro. Não vou falar assim, olha, a economia vai estar ótima, mas não, né? A economia ela não vai parar, não vai estar aí estagnada, ela vai ter um movimento aí de impulso mesmo que é trazido pelo Cavaleiro de Paus, né? Que é essa situação que é como se fosse assim, 2020 já deu a letra de um movimento lento e não se aceitando mais a continuidade, a permanência desse movimento. Então, todas as pessoas que de repente identificaram que ficar na mesma, que esperar cair do céu, ou de repente que esperar que as coisas melhorem, não tá rolando, é onde vai ter um movimento de se ir atrás, de estar ali correndo atrás realmente, de recuperar coisas, de buscar novos caminhos, como que eu vou, sabe, trabalhar, como que eu vou me desenvolver nesse contexto que eu tô ainda de pandemia e realmente correndo atrás dos recursos, tá? Então o Brasil vai ter aí um favorecimento, aí uma clareza maior com relação à questão aí financeira. A casa 3 ela fala da carta de comunicação, né? A comunicação aí, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aqui tem aquela inflexibilidade, né? A gente tem aí, sabe que a comunicação, palavras faladas, elas não voltam, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa inflexibilidade com relação aos nossos posicionamentos, tá? Então a gente tem aí, a gente sabe que tem pessoas públicas, que eu não vou ficar citando nomes, aqui eu tô vendo a energia geral da nação, e uma nação não é feita só dos seus governantes, né, em que nível for. Uma nação é feita com a energia do próprio povo, porque quem elege os governantes somos todos nós. Então, mas a gente tem que tomar cuidado aqui que a gente tem manifestações mais frias, manifestações mais inflexíveis. E a gente sabe que no momento em que as pessoas precisam de, de um contexto mais harmonioso para poder elevar um pouco a vibração, a gente não tem algumas coisas precisam ser frias, a gente precisa lidar de forma mais fria, sim. Mas a gente não pode ser tão inflexível em algumas coisas. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente emana para outras pessoas, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente verbaliza. Então aqui a gente tem uma situação aí de um imperador, né, com um as de espada, dizendo que vai ter uma situação aí de posicionamentos mais firmes, posicionamentos mais inflexíveis em relação a algumas posturas, em relação a alguns posicionamentos. Então, meu posicionamento é esse e eu não mudo. Meu posicionamento é esse e eu elimino, eu corto coisas que não estão dentro desse posicionamento. É isso que a gente precisa tomar cuidado, tá? E como que a gente se dirige até mesmo em relação as nossas posturas. Então, eu tenho as minhas convicções e eu não as mudo por nada. Isso é preciso ser revisto, tá? Mas o Brasil em si vai ter umas posturas mais firmes em relação a algumas questões e isso tende a se permanecer, tá? Principalmente nesse campo aí da comunicação, da forma como a gente verbaliza aquilo que a gente tá, as nossas ideias, os nossos valores. Dentro de casa, né, nossas origens aí, vai ter aí a carta do julgamento, que promete uma libertação mais tranquila, tá, gente? Então, vamos lá.
Quando a gente fala de nação, de raízes aqui, é como se a gente estivesse buscando dentro da gente mesmo um caminho mais libertador, dentro da nossa casa, um caminho mais libertador. A gente sabe que estamos tendo que fazer aí sacrifícios, mas aqui o jogo está mostrando que esses sacrifícios valerão a pena no sentido de a gente se sentir em paz com a gente mesmo, mais tranquilos com a gente mesmo, tá? Então, é uma libertação de karmas, é uma libertação aí de movimentos que vai vir de acordo com aquilo que a gente plantou lá atrás, mas promete ser resultados benéficos. A carta do julgamento é uma carta que a grande maioria das pessoas não gostam muito dela, porque ela fala de consequências, de karma, né? Então, se a gente não gosta é porque a gente plantou algo que não foi tão bacana lá atrás, a gente tem um certo receio do que a gente vai estar colhendo. Aqui, pelo contrário, aqui fala que talvez um esforço muito que foi dado, uma doação muito que foi dado lá atrás, a nível interno, as pessoas vão estar muito mais solidárias umas com as outras, e isso trazendo felicidade. É como se todo mundo chegasse ao nível de entendimento de que é preciso que haja uma ajuda mútua, que é preciso que haja uma conscientização mútua para que todos fiquem bem, não uma pequena parcela. Então aqui promete, a nível interno, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de harmonização internamente, ok? A casa 5, ela fala dos prazeres, dos nossos lazeres. Aqui o jogo mostra que vai ser um trimestre, ela veio acompanhada com a carta do eremita e com o 5 de copas, que ela fala que muitas pessoas vão estar aí se sentindo um tanto solitárias, um pouco mais tristes, né? Talvez nesse contexto de alegrias, um momento de descontração, vão estar percebendo que o movimento pede mais um certo isolamento, e isso deixando algumas bem tristes, mas na delas talvez muitas vão estar ali lembrando-se, recordando de contextos de alegria, de descontração, em que se tinha prazer, em que se tinha satisfação com outras pessoas, e vão estar percebendo que essas pessoas não estão mais, né, no nosso contexto, no nosso plano, e talvez se lamentando por conta disso. Então não vai ser um período em que vai ter muitas festas, vamos dizer assim, muitas comemorações, muitos lazeres, vamos dizer assim. As pessoas vão estar com mais tendência a ficar mais isoladas e com isso vindo uma certa tristeza até mesmo, se lamentando por pessoas que outrora estavam ali, fazia parte do seu convívio social, né, fazia parte dos seus laços ali de momentos de descontração, e agora tendo que serem até um pouco mais prudentes em relação a qual é o momento de prazer que eu quero, o momento de lazer, que tipo de lazer que eu quero, e talvez se interiorizando e verificando que talvez o caminho, né, para poder sair de uma situação dessa é ficar um pouco mais na minha, ficar mais quieto, ficar um tanto mais isolado, e isso trazendo para muitos um certo ar de nostalgia, um certo ar de tristeza, de dor, né? Porque é algo que é importante para a pessoa e a pessoa se vê um pouco sozinha. Ou até mesmo as pessoas às vezes estão juntas com outras pessoas, mas se sentem só, né? Se sentem um pouco, sabe, por conta do movimento em que a gente está vivendo, energeticamente se sente só, tá? Então, muitas pessoas aí nesse movimento aí no campo dos lazeres, dos prazeres, estando um pouco mais isoladas, mais tristes, mais na delas. Casa 6, ela fala do nosso dia a dia, nossa rotina, né? E ela também é uma carta que está relacionada à saúde, né? Porque são os nossos hábitos diários que também eles vão desencadear numa condição de saúde. E ela veio acompanhada aqui com a carta do mago, com a carta do 8 de ouros. É uma carta que fala de começos, novas rotinas. Então, certamente, nesse período, a gente vai se deparar com uma rotina um pouco diferente, ainda mais do que a gente tem convivido até então. Pode ser que haja possibilidade de novas aberturas, um jeito diferente de estar encarando até mesmo a nossa rotina, principalmente aquelas relacionadas a trabalho. A gente tem a possibilidade aí das vacinas virem aí trazer um novo contexto de vida aí pra gente, tá? Então, aí em que a gente trabalhe de forma menos, vamos dizer assim, ou de uma forma, começam em estágios diferentes. Então, pode ter impactos essas vacinas, sim, vir algo novo que impacta na nossa saúde, algo novo, algum elemento novo, tá? Que é algo que está sendo estudado aos poucos, que é algo que está sendo, que se começou aos poucos.
Pode-se dizer que sim, essas questões aí das vacinas ainda em fase de teste e que vão começar o processo aí de vacinação, enfim. Mas o movimento da saúde, o movimento do nosso dia a dia tende a ter alguns elementos novos. No caso, a tendência maior é que seja em virtude dessa vacinação, mudando a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Então, já no primeiro trimestre, a gente tem um movimento diferente no nosso dia a dia, que vai ser, que vai vir em virtude já desse processo aí de vacinação e até mesmo da gente entendendo que parar não pode, mas também correr também não é o ideal. Então a gente vai começar a incorporar cenários novos para a gente estar desenvolvendo a nossa atividade de trabalho, tá? Muitos vão ter que se reinventar nesse caminho também, essa rotina. Casa 7, a gente fala das parcerias, né? Então, como vai estar ali as vibrações aí do nosso país enquanto parceiros, tá? Como parceiros com outros países, né? Um relacionamento aí, como que vai estar. Aqui, aqui a gente tem a carta da Imperatriz, que ela mostra expansão, mas também o término de algumas parcerias, vamos dizer assim, né? A gente sabe que parceria é bom até o momento em que tá bom para todo mundo, né? Se começa algum movimento que não é bom, a gente já sabe que as parcerias já começam a se estremecer, tá? Então a gente tem a carta da Imperatriz mostrando um movimento de ascensão, mas também um movimento de que para mim ascender em algo, para mim me desenvolver em algo, algumas coisas eu preciso que sejam aparadas. Alguns processos eu sei que precisam ser concluídos, tá? Então vem aí parcerias positivas para o Brasil, tá? Parcerias favoráveis, mas que vai exigir aí algum tipo de postura, estancar algum tipo de postura. Então é como se fosse assim, eu te concedo tal coisa, mas você precisa eliminar aquela situação, entendeu? Mas promete ser um movimento positivo de parceiros, né, de negócios aí para o Brasil, né, parcerias, contratos, mas exigindo de nós, né, como um todo aí, o término, né, a mudança de algumas posturas. A casa 8, ela fala de movimento de transformação, aquilo que é recurso dos outros que eu administro, aquilo que eu preciso realmente ressignificar dentro de mim. Então, quando a gente fala de transformação aqui a nível Brasil, a gente tem um ciclo que se encerra, né? Aqui, mesmo que em altos e baixos, mesmo que o Brasil tentando desenvolver coisas, fechar alguns contextos da forma mais equilibrada possível. Então, as coisas não vão despencar, né? Tem coisas que vão estar ali, principalmente a questão de recursos, vai estar ali, eu falei para vocês, que tem a parte de economia sendo mexida, sim, de forma favorável, e o Brasil tentando se reequilibrar em suas contas, reequilibrando ali principalmente aquilo que ele deve, né, tentando conciliar contas, conciliar compromissos, conciliar principalmente interesses, tá? Então vem um movimento aí de finalizações de algumas etapas, de alguns processos com muito êxito, e o Brasil ficando bem, né, assim, não contabilizando tantos prejuízos, não contabilizando tantas perdas, vamos dizer assim, a nível material, a nível financeiro, e tentando colocar ordem ali, tentando transformar, refazer esses processos para que termine bem, para que esse ciclo aí termine da forma mais equilibrada possível. A casa 9, ela fala das relações exteriores, tá? Relações com outros países também aqui. Aqui mostram, né, uma carta interessante aqui, que ela fala de litígios até mesmo, a gente pode ser que tenha aí algumas situações aí a serem definidas, a serem esclarecidas, a serem explicadas, tá? Que pode estar aí a questão de diplomacia do Brasil, tá? A gente sabe que é aquilo que eu estava falando anteriormente, a comunicação ela é tudo, principalmente porque aqui, ó, a casa em oposição à casa nova, a gente tem a casa 3. Então, no momento em que eu falo muita coisa demais, então, quando eu me excedo naquilo que eu falo de coisas desapropriadas, eu posso estar respondendo depois por isso. Questão aí de relacionamentos com outros países, a questão da diplomacia, né, que a gente sabe que a gente precisa tomar cuidado, né, com aquilo que a gente com os nossos valores e a forma como a gente exterioriza esses valores. Então a gente sabe que vivemos no mundo, né? Daqui é um planeta e a gente precisa ter harmonia, né? Cada um no seu quadradinho, mas a gente precisa se relacionar bem com os nossos parceiros, com
com os chefes de Estado, né? E a gente tem que ter o respeito, tem que ter aí a cordialidade. Então, quando eu emito posicionamentos muito frios, muito incisivos, eu posso estar aí de alguma forma ferindo, né, outras nações, ferindo outros chefes de Estado e causar um mal-estar. Então, é preciso que isso seja olhado de uma forma um pouco mais carinhosa, vamos dizer assim, para que a diplomacia, né, se permaneça, para que as pessoas se relacionem bem, para que haja aí harmonia entre todos os povos. Enfim, aqui o que o jogo está mostrando é que pode ter situações aí um pouco estremecidas, né, em virtude de situações de mal entendidos, porque ela vem acompanhada com o 5 de espadas, que fala de traições. Então eu preciso tomar cuidado, né, com aquilo que eu emito, com aquilo que eu falo, e principalmente com as minhas ações, que podem ser interpretadas como ações não tão bacanas, que pode estar levando aí a algum estremecimento nas relações com outros países, tá? Então, precisa tomar cuidado, né? A gente não pode falar aquilo que a gente quer, a gente tem as nossas convicções internas, logicamente, mas nem tudo a gente tem que jogar pro ventilador, tá? E principalmente a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A casa 10, ela é a casa do status, do poder, tá? Aqui ela vem com uma carta, com uma combinação muito positiva, né? O Brasil, vai ser, o ano de 2021 vai ser um ano em que o aspecto financeiro, o aspecto econômico do Brasil vai ser olhado com muito mais atenção, tá? Vai ter aí a necessidade de se retomar algumas coisas, de se apropriar das coisas, para que as coisas comecem a caminhar de forma mais firme, de forma mais forte, entendeu? É como se a gente tivesse um ano de 2020, tá assim, e a coisa meio mole, esse ano já era, e as pessoas acabaram incorporando isso nelas. Só que agora elas começam um movimento diferente aqui, fala, peraí, se eu ficar na energia de 2020, meu 2021 vai ser um igual, meu 2022 também, enfim, meu 2030, e aí começa a pensar o seguinte, não, eu tenho que, embora as coisas não estejam estáveis, estabilizadas ainda, eu tenho que ter um movimento aí de tentar realizar os meus projetos, os meus sonhos. As pessoas vão estar atrás disso, de concretizar sonhos, elementos, materializando seus projetos. Então vai ser um ano em que vai ter oportunidades, mas para aqueles que realmente forem atrás. Né? Não vai ficar assim encostado, é a pandemia que acabou com isso, eu não tenho nada, eu não tenho aquilo, tá? O Brasil em si vai estar criando, vai estar correndo atrás para criar meios, para criar mecanismos, para estar viabilizando essa concretização de expectativas, de sonhos das pessoas, tá? Então é um momento de. É um ano de 5, tá, gente? É um ano de movimento. O 4 fica para trás. O 4 estagnado, parado, que é o quadrado aqui, ó, do nosso imperador, vai cedendo espaço para o 5, ok? E isso pede o quê? Dinâmica. O número 5 é um número dinâmico. Então não fique parado não, encostado e arrumando desculpa de pandemia não, tá? Casa 11, o nosso social, a parte social do Brasil, aqui também sendo harmoniosa, sabe? Buscando aí a harmonia. A casa de aquário, tá? A gente tem essa casa, tem a analogia com a casa de aquário. Como eu disse anteriormente, as pessoas vão estar buscando aí, vão estar numa situação de que é preciso unir forças para que todos construam algo. E isso vai ter um movimento positivo nesse sentido, em que vão buscar o equilíbrio, vão buscar novas diretrizes, novos caminhos para que todos fiquem bem, para que todos fiquem aí, sabe, a situação já não está tão favorável, e ainda a gente vai criar, sabe, caso com as coisas, não. Vamos buscar aí mecanismo, forças de estar aí harmonizando essa parte social com as outras pessoas, âmbito interno também, a parte social sendo olhada aí, sendo revista, e buscando até mesmo novos meios, novos caminhos, novas oportunidades aí, para estar conciliando esses interesses que ficam aí dentro do coletivo. Então não é mais olhar mais para o meu próprio umbigo, é olhar para a coletividade, entendendo que todos estamos no mesmo barco. Então vai ser um ano mais que vai exigir da gente mais ação, vai exigir da gente não ficar mais encostado, vai pedir para que a gente faça algum tipo de movimento. E o arcano, e a casa 12 vem com o arcano da estrela, com o 10 de ouros, que é uma combinação muito positiva.
Aqui, gente, as pessoas tomando consciência mesmo. Embora a gente tenha aí muita gente aí ainda naquela vibração do pessimismo, ainda buscando fuga e algum tipo de vício, a gente também tem muitas pessoas com muita fé, pessoas com muita esperança, que acende ainda um movimento aí de entender que isso que estamos passando, né, não só o Brasil, mas todo mundo, é um processo que vai passar, é um processo que vai estar aí e que precisa que seja encarado com fé, com persistência, com força. Então vai estar aí a parte espiritual, a própria espiritualidade olhando muito para o Brasil. Então vai ser um ano gente, que vão conseguir as coisas, vão conseguir ficar bem. As pessoas que não ficarem na vibração de pandemia, que não ficarem na vibração de que tá tudo ruim, de que tá negativo, de que vai piorar. Mas aquelas que falam, não, é um ano que a minha fé está sendo testada, as minhas crenças, os meus valores estão sendo apenas testados. E é um ano que eu vou me movimentar. Então, o que eu faço no ano 5? Eu me movimento, para mim não ficar parado na vibração do que é negativo. Então, tudo que tiver parado vai pedir movimentos para construir algo mais sólido, né, a nível espiritual, tá? A solidez espiritual. Então, muitas pessoas, depois desse processo, vão rever as suas crenças espirituais, vão ver como que o que elas passam a significar nesse momento, o quão elas estavam fortes ali no momento de pandemia, e aí você vai começar a dar novo significado para suas crenças, no modo geral. O povo vai ter nessa vibração e conta com o apoio da espiritualidade. E a gente tem a vibração geral, finalizando o jogo, com a carta da torre. Sim, gente, pra gente limpar a casa, normalmente a gente faz uma bagunça, não é? É sempre assim mesmo, não adianta. Pra gente limpar a casa, a gente tem que fazer uma bagunça primeiro, mas depois fica tudo limpinho. E a carta da torre, ela fala muito disso. Ela fala que vai ser um ano de reconstrução, sim. Vamos tentar ver o que dá para recuperar aqui depois dessa pandemia. Eu falo depois da pandemia, gente, mas é porque não é que a pandemia ela vai acabar. É que vai ter um movimento de falar, a gente não pode esperar e ficar encostado porque é de pandemia. Então a gente vai ter que verificar novos caminhos, novas oportunidades e tentar recuperar aí o que pode ser recuperado ainda dentro de um processo de pandemia. E aí que as coisas vão ser colocadas em evidência, por quê? Porque a gente vai ver realmente quem está disposto a contribuir para a construção de alguma coisa e para quem ainda quer ficar naquele movimento aí do negativismo. Então vai cair por terra essas situações, vai cair por terra situações, pessoas e que não contribuem para o desenvolvimento de, tá bom, não deu certo aqui, então vamos ficar tudo parado. Não, vamos tentar reconstruir algo, vamos tentar refazer alguma coisa. É um ano de oportunidades. Oportunidades da gente colocar os pés no chão para ver o que é realmente possível. Então vamos, quais são as bases que a gente vai estar começando a formar em 2021, bases sólidas. Por quê? Porque não adianta mais construir coisas em cima de bases que não são sólidas, em cima de coisas que vai vir, qualquer coisa vai estar destruindo. Então é o momento de falar, não, o que pode ser feito agora e que vai dar certo. Né? Não vai, é como se já perdemos 2020, já foi. Mas não podemos perder 2021. Vai ter muito senso de urgência, sabe? As pessoas vão falar, nossa, fiquei muito assim, sabe? Na neura de 2020. Então, tem pessoas que vão falar, não, rasga tudo, não quero mais nada, chega de ir. E vamos, sabe, ver o que a gente pode recuperar agora. Vai ser um ano muito dinâmico mesmo, tá? E vai vir aí para quem realmente estiver disposto a estar encarando, a estar se movimentando nesse sentido, tá? Então, essas são as energias que o jogo está mostrando aí para o ano de 2021 para o Brasil. Um ano de reconstrução mesmo, mas é um ano que vai prometer oportunidades para aqueles que realmente estiverem atrás. Agora, lógico, a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? A gente não pode colocar todas as nossas fichas em cima de governantes, a gente sabe disso. Muitos ficam dando desculpa porque a crise tá aí, o Brasil tá assim, a culpa é do presidente, do governador, a culpa é do prefeito. Não, gente, agora o ano 5 ele vai estar colocando em evidência que a culpa, para minha vida tá do jeito que tá, eu só tenho um responsável, e sou eu mesmo, tá bom? Então a gente não vai mais poder ficar se encostando em qualquer aspecto financeiro, econômico, para justificar as nossas condições. É um ano dinâmico, de reconstrução mesmo, tá bom? É isso, esse recadinho que eu tá trazendo para vocês.
Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente que todos estejam aí fortalecidos aí e abertos a estar vivendo, a estar recebendo um 2021 dinâmico, ok? É isso, beijo carinhoso, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.